Olá, sou Oswaldo Baroli, especialista em análise corporal. E o que uma sessão de análise corporal identifica em uma pessoa? Exatamente alguns aspectos dos traços de caráter de cada uma pessoa. Determina como você age, a velocidade com que você coloca ação nas suas atividades no dia a dia, questões relacionadas à energia, o que você fala de todas as suas atividades da sua vida, o que você enxerga, como que você vê várias situações diferenciadas e, por que não, para completar, o que você pensa. Então vamos entender a seguinte situação. Como foi o seu dia hoje? O que você percebeu de positivo e de negativo? Então, quando chega no final do dia, normalmente, ou no início de um dia, do dia passado, a gente verifica o que a gente fez, se foi legal, se não foi, o que poderia fazer melhor, o que não foi tão bom assim, o que foi top, foi interessante. E isso resume o seu dia, resume a sua história, resume o seu trabalho, o seu relacionamento, você como pai, como mãe, como filho, enfim, você como ser humano. E nessa situação, você enxerga mais coisas boas ou mais oportunidades para melhorar. Então tem muita gente, e você provavelmente conhece, e eu me policio em questões relacionadas a reclamações. Você é aquela pessoa, conhece uma pessoa que sempre reclama de tudo? Então essa pessoa, com certeza no seu dia a dia, ou em algumas situações específicas, pode ser que ela reclame ou ela diga, numa conversa com uma pessoa, sempre coisas negativas sobre uma situação. Isso significa que ela está naquele momento, naquela situação, ou naquele local de trabalho, ou naquele relacionamento, enfim, com dor, com problemas. E esses problemas estão relacionados também com o entendimento do que ela enxerga, de como que ela é e o que ela gostaria de alterar. Então o que nós temos que entender? Claro, então vamos pegar dois exemplos aí, claro, no nosso dia a dia. No local de trabalho ou em um relacionamento. São os mais comuns. Então, você, claro, dependendo do local de trabalho, não gosta exatamente, especificamente de tudo que você faz. Sempre tem uma ou outra coisa que não condiz com aquele seu traço de caráter que tem mais prioridade ou maior. Ou se você tem os traços distribuídos, em alguns momentos você faz uma coisa muito legal, muito interessante, aquilo que você mais gosta. Em outros momentos você precisa sim fazer ações, algumas atividades ou uma conversa, enfim, de coisas que você não gosta tanto ou às vezes efetivamente detesta. Então, entender essa situação é algo extremamente importante e interessante para você mudar o modo que você enxerga não só aquele momento que você não gosta tanto, como o todo. Porque senão tem muita gente que reclama, meu dia foi terrível, a minha situação está horrível. Aí você pode estar pensando, porque você não está na minha pele e passando pelas minhas dificuldades ou os meus problemas. Todos nós temos. Como lidar com essa situação é o X da questão. Os traços de caráter nos ajudam a entender essa questão e resolve ou tenta resolver algumas situações com muita mais velocidade. Claro, e eu entendo, e eu já passei por essas experiências, todos nós conseguimos sair de um problema sozinho. É claro que todos nós, se você quer, se você busca, se você faz, se você trabalha, se você age, se você pede ajuda, você consegue sair de todos esses problemas. Só que existem maneiras, ferramentas, técnicas para sair mais rápido daquele problema. E aí quando você conversa com uma pessoa, você tira uma opinião de alguma situação com alguma pessoa,
é mais rápido às vezes. Por quê? Porque aquela pessoa já passou por aquele problema, já teve aquele problema, às vezes foi com aquela pessoa, naquele local, ou naquela relação, ou em outra relação muito comum ou parecida. E essa é a questão para a gente conseguir entender. Quando você se conhece, e aí o autoconhecimento é diretamente relacionado com vários aspectos, você pode ir no psicólogo, que é sensacional, maravilhoso, para tentar resolver várias questões. Você pode ir no coach para agilizar os processos de resultados, etc. E você pode fazer também essa análise corporal, que é o entendimento, autoconhecimento de algumas ações, de algumas maneiras de ver e, claro, conseguir melhores resultados. Então, se você quer ser ajudado, eu posso te ajudar a entender os seus traços de caráter para tentar entender e colocar em prática, né, algumas ações que efetivamente vão conseguir mudar muitos dos seus resultados no seu dia a dia. Então, você às vezes, em alguns momentos, conversa com uma pessoa e essa pessoa te coloca lá em cima, alto astral, porque aquela pessoa entende aquela situação, porque às vezes os traços de caráter são exatamente iguais. Você é uma pessoa que gosta de conversar e achou uma outra pessoa que também gosta de conversar. E aquela pessoa está entendendo e te dá dicas do lado positivo e não piora a situação. Quantas e quantas vezes a gente conversa com uma pessoa que coloca a gente em maiores problemas ou não resolvendo aquele problema, piora a situação. Porque aí vem uma conversa dali, outra daqui e você não consegue entender. A outra situação é, em alguns momentos, conversamos com pessoas que gostam da gente, que a gente gosta, mas em alguns momentos não conseguimos entender aquela pessoa ou aquela pessoa não consegue entender nós. Por quê? Porque em muitos casos os traços de caráter são completamente diferentes. E sendo eles diferentes, pode ser que eles tragam divergência no modo de pensar, no modo de agir. É a mesma coisa eu falar para você que gosta de sair, de conversar, de abraçar, etc. Ficar em casa, não conversar com ninguém e ficar exatamente em silêncio. Eu estou indo contra seus traços de caráter, como a maneira que você vai solucionar o seu problema. E aí, claro, não vai conseguir. A mesma coisa ao contrário. Você gosta de ficar sozinho, pensando, refletindo, planejando. Eu falo para você, vamos rápido, vamos falar, vamos sair, etc. Essa pessoa não vai gostar. Ou se fizer aquilo, não vai se sentir bem. Então, o que nós temos que entender inicialmente? Quais são os nossos traços de caráter? Qual é a porcentagem deles? São 5. Entender as situações para depois colocar em prática algumas das situações que devemos colocar no nosso dia a dia. Baroli, especialista em análise corporal, caso queira entender e conhecer, fazemos uma sessão rapidamente para que você consiga entender qual é o processo e depois, claro, conseguir melhores resultados. Grande abraço e até a próxima.